Pessoal, boa tarde para todas e todos, para o pessoal da UFPR, hoje também o pessoal da UEL está retornando nos seminários com a gente. Eh, a gente vai ter a apresentação hoje do professor Henrique Marrone, da Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou passar a palavra para o professor Hugo, que foi quem gentilmente convidou o professor Henrique. Então, Hugo, por favor, fique à vontade para fazer a moderação dos seminários. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Kênia. Boa tarde para Boa todo tarde. mundo. Henrique, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Obrigado por poder dar esse seminário para nós. É uma satisfação, sobretudo num contexto que a gente está estreitando os laços, né, das pós-graduações, buscando criar um grupo lá para internacionalização via BRICS, né? Então, super legal isso. Obrigado por estar aqui. Henrique, eu vou fazer uma apresentação do seu extenso currículo. Quando o currículo é muito grande, é difícil de resumir, né? Então, Eu tô ficando velho por isso. é um jeito de você pensar, né, professor? Então, o professor Henrique Morrone, ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS. Ele é professor permanente da pós-graduação em economia, lá da URGS. Ele possui graduação em economia pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado pela PUC do Rio Grande do Sul e doutorado em economia pela Universidade de Utah, com um pós-doutorado na New School for Social Research. Ele é um professor bastante experiente, né? Tem um currículo bastante vasto. Ele foi ele é professor do mestrado profissional ainda da mesma universidade. Ele é diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Econômicos, IEP, desde 2024. Foi coordenador do programa de pós-graduação entre 2019 e 2021. Coordenador do programa de pós-graduação entre 21 e 23. É parecerista de diversos journals muito importantes. É colaborador de diversos jornais. E tem experiência e pesquisa, sobretudo, segundo as áreas do CNPq, né? Economia, com ênfase em macroeconomia setorialista, economia de insumo-produto, redes, crescimento econômico, métodos, modelos matemáticos, econometria e métodos estatísticos. O professor Henrique, ele tem as suas últimas publicações foram na área, deixa eu virar para elas, foram na área de mudança estrutural. A publicação mais recente dele é Structural Change, Vertical Integration, KIBS, or KIBS, não sei qual é a pronúncia desse termo. Does it matter to fight for manufacturing? Na Structural Change and Economic Dynamics. Um outro, 2025, ele teve também um artigo publicado na PSL Quarterly Review, Investigating Dynamic of the Profit Rate, Exchange Rate in Terms of Trade in Brazil. E eu adicionaria também, agora em 2025, ele teve uma publicação num dos principais journals do mundo, né, no Review of Radical Political Economics, Catch Up and Falling Behind in Selected Latin American Countries, a Classical Marxian Analysis. E esse é o título do seminário de hoje, né? Então, professor Henrique, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite, e eu te passo a palavra, tá bom? Obrigado. Certo, muito obrigado pelas palavras, Hugo. Obrigado pelo teu convite, pelo convite da Quênia. Fico muito satisfeito de estar aqui com vocês. É verdade, a gente está num esforço aí de internacionalização conjunto, né, entre a UFPR e a URGS. Esperamos que dê certo, né? A gente sabe que nunca as coisas não são triviais, sempre são complicadas, né? Quando envolve instituições, mas estamos trabalhando para que dê tudo certo, né, Hugo? Bom, é verdade, então, esse título, né, eu deveria ter colocado aqui o Adalmir e o Alessandro, né, do artigo hoje, foi um artigo que foi apresentado numa conferência americana, e dentre esses artigos, depois ele foi selecionado
na Review of Radical Political Economics, que é, de certa forma, a revista, vou dizer, mais à esquerda, assim, heterodoxa, nos Estados Unidos, né? E ele é, na verdade, uma extensão de uma série de outros trabalhos, tá? Então eu vou falar um pouquinho da história, um pouquinho desse artigo. Ele é um artigo meio que preliminar, porque esses artigos que são apresentados em congresso, eles não estão em fase tão aprofundada, certo? Até por conta disso, a revista dá um limite de 4 mil palavras ou 5 mil, se eu não recordo exatamente, para os artigos, porque são artigos mais curtos, né? E ele trata, então, do processo de aproximação ou afastamento, né, das principais economias latino-americanas em termos de tamanho, né? Então, a gente está analisando nesse artigo Colômbia, Brasil, Argentina, Chile e México, né, que são os grandes ali, né? A Venezuela não entrou por questões de falta de dados, mas esses países são explorados. Então, num primeiro momento, vou passar o meu slide aqui, tá? Eu quero falar um pouquinho das coisas que eu tenho feito, né? Eu tenho 3 grandes grupos, digamos assim, de colegas que me ajudam, né? Então, um deles é de mudança estrutural. Então, eu só vou falar rapidamente sobre isso, depois a gente já passa para a questão da ideia original do artigo, que na verdade é um artigo lá em 2021, que eu, Adalmir e um matemático, professor Eurique, publicamos na RRPE. Depois surgiu o livro, então eu quero fazer alguns comentários do nosso livro também, com o Adalmir e com o Alessandro. E até chegar nesse artigo último que eu vou aprofundar um pouco mais. Então, a minha apresentação vai ser um pouco uma mistura de alguns aspectos do livro e alguns aspectos desse último artigo, mas eu quero mostrar um pouquinho da evolução e da importância de trabalhar com grupos de estudo, né, com pesquisadores que acabam nos complementando. Bom, dos primeiras linhas é essa mudança estrutural, que eu trabalho na visão tanto do insumo-produto por setores, mas na visão mais israfiana, né? Tem um pessoal israfiano no Brasil, né, que trabalha na macroeconomia, né, principalmente na UFRJ, mas tem um pessoal também que trabalha com subsistemas, tá? O Ricardo Araújo, da UNB, outros economistas da UNB, tem um pessoal no Rio também que trabalha com isso, o Adilson, que está na UDESC, e eu trabalhamos com essa parte de subsistemas numa ideia bem israfiana, que é outra visão da matriz de insumo-produto, né? Ela é uma ideia de cadeia de valor, né? Então, é como se a gente olhasse a linha, né, a coluna das matrizes e esses setores fossem relativamente independentes. E também com o marxismo, né? Então, em que medida? Na medida em que é possível fazer uma análise marxista da mudança estrutural. A gente sabe que o Marx trabalha muito com a ligação MCM, né? Moeda, mercadoria, commodities e mais moeda no M', né? Que a gente chama. Mas é possível também explorar toda uma literatura marxista do Amartya Sheikh, do próprio... Agora esqueci o nome dele, eu tenho esse problema que eu esqueço os nomes, mas que trabalha com multissetores, questão de setor produtivo e improdutivo. Então, eu tenho um artigo também sobre isso na RRPE, que trabalha um pouquinho na economia brasileira, mostrando a questão da política anticíclica keynesiana e seus efeitos na expansão do setor não produtivo. O que é o setor não produtivo? Administração pública, finanças, uma parte do comércio, né? Aluguéis, imobiliárias, são setor não produtivo que não geraria valor, né? Então, eu exploro um pouco nessas 3 linhas, setores, subsistemas israfianos e teoria marxista. Depois, a questão da... E aqui meu principal parceiro é o Adilson Giovannini, que é professor da UDESC. Na parte de crescimento e distribuição, principalmente o Adalmir e o Alessandro, a gente trabalha bastante nessa questão dos modelos de longo prazo clássico marxistas, tem uma série de peculiaridades que eu vou mostrar para vocês em seguida. E os modelos SCGE, que era macroestruturalista e pós-keynesiana, que vem lá do Lance Taylor, que foi professor na New School por um bom tempo, orientando da minha orientadora, então, de certa forma, indiretamente eu fui influenciado pelo Lance, a minha orientadora Codrina Rada trabalha com esses modelos SCGE.
que é, na verdade, a construção de uma matriz de contabilidade social e, a partir dela, aplicar equações comportamentais, né? Só que com classes sociais. Ao invés de trabalhar no modelo CGE, que é o modelo neoclássico, né, que usa a lei de Sé e outros tipos de fechamento, nós trabalhamos com outros tipos de fechamento, como fechamento keynesiano, da princípio da demanda efetiva, ou com setores que têm fechamentos diferentes. Então, a agricultura buscando equilíbrio via preços, a indústria com capacidade ociosa e via quantidades, e assim por diante. Então, são modelos também pouco explorados no Brasil. Então, apesar do Lance Taylor ter orientado uma série de economistas, nenhum deles trabalha nessa abordagem SCGE por uma série de limitações. Tá? É um modelo que realmente ele não tem muita penetração em revistas, ou ele é bastante questionado, talvez por isso essa seja uma razão. Mas é um modelo que em alguns momentos ele traz insights interessantes. Por exemplo, na minha tese eu escrevi sobre esse modelo SCGE, modelo de 2 setores, com o modelo informal e o modelo formal da economia. Então, uma economia dual, com uma forte pegada, digamos assim, do Lewis, do Arthur Lewis, né, esse economista que trabalhava com dualidade. Então, dá para fazer algumas coisas interessantes. Digamos que o modelo SCGE é um antecessor do Stock Flow. Claro que o Stock Flow ele tem outra origem lá do pessoal de outros economistas que não Lance Taylor. Tá? Bom, seguindo então aqui com relação à apresentação hoje. Então, a origem do livro e do artigo, esse último, né, que foi apresentado na conferência, é esse artigo que nós publicamos na RRPE, que é o modelo clássico marxista de crescimento, explorando a questão do catching up em casos específicos, tá, pessoal? Principalmente a China, Japão e Índia, no período de 80 a 2014. Então, por quê? Porque a gente nota que alguns países têm essa tendência de aproximação da economia líder, e aqui a gente vai estar utilizando ainda a economia americana como economia líder. Tá? Por quê? Porque os Estados Unidos ainda tem a maior produtividade, ainda é a economia líder, não se sabe até quando isso vai acontecer, né? E nossa realidade é bastante complexa e o mundo tem mudado bastante. Mas até o momento do nosso livro, que foi publicado no ano passado, Estados Unidos ainda era o principal país, né? Que é chamado de país líder. E a China tem conseguido um processo de catching up, de aproximação. Tá? Por que a gente não chama de convergência? Porque essa terminologia é mais vinculada ao modelo neoclássico de Solow. Tá? A gente chama de aproximação, ou catching up. O Japão, por algum período, conseguiu aproximar sua distância da economia americana, mas depois ficou para trás, e a Índia também com uma situação aí de crescimento e de possível catching up. Então, esse é o artigo original. O modelo em si, que eu não vou mostrar no detalhe hoje, mas é um modelo que está presente tanto na obra do Duncan Foley, no livro Crescimento e Distribuição, quanto nos escritos do Menil e Levy. Eles têm modelos de catching up com relação à produtividade do trabalho. Ou seja, tem um país líder com a produtividade maior que existe, que é a economia americana, e outros países tendem a aproximar a sua produtividade da economia americana no processo de catching up. E no processo de falling behind, essa distância, produtividade americana e dos demais países aumenta. Qual é o que a gente complementa desses modelos? A gente inclui a produtividade do capital, que não estava sendo analisado. Tá? Então, para nós, esse processo de catching up ele envolve não só a aproximação de baixo para cima da produtividade do país com relação à produtividade americana, mas também uma aproximação da produtividade do capital. Correto? Só que a produtividade do capital, o processo de aproximação se dá de cima para baixo e não de baixo para cima. Ou seja, a economia americana tem uma produtividade do capital baixa, que ela é capital intensiva, e os países têm em desenvolvimento têm uma produtividade de capital maior e, por sua vez, uma taxa de lucro maior. E isso faz com que haja
a convergência. Depois eu vou mostrar mais em detalhe como funciona esse processo de aproximação. Então, o Luiz Eduardo Ulrich nos ajudou aí na questão da matemática, do modelo e das provas matemáticas, né? Depois disso, nós recebemos um convite da Routledge, que agora é a Taylor e Francis, na verdade, foi vendida, para expandir o nosso modelo e aplicá-lo para todas as economias do mundo. Então, nós temos um modelo clássico marxista para explicar catching up. Ele é um modelo que não abarca toda a complexidade e ele é complementado com uma análise histórica e econômica dos países. Então, a ideia é analisar não só um grupo pequeno de países, mas a economia como um todo do globo, né? E esse livro foi lançado, então, ano passado. Aqui tem o QR Code, quem quiser depois eu posso divulgar, e vocês podem baixar o livro, que ele ganhou um prêmio, então ele está... Tchau. Ele é de graça, tá? Então é só acessar o link ou procurar no Google também, é possível achar. E aqui está a estrutura do livro. Tá? Então, elas são duas partes. A primeira parte é uma parte mais introdutória, e que fala de fatos estilizados, então buscando aquela ideia caldoriana de fatos estilizados, grandes regularidades econômicas, né? É importante a gente construir, eu sempre falo para meus alunos de macro, na construção dos modelos, olhar os fatos estilizados, quais são as regularidades econômicas, então, a produtividade aumentando do trabalho, né? A relação capital-trabalho aumentando, são todas regularidades da economia internacional ao longo da história, então é importante a gente levar esses pontos em consideração. E o segundo capítulo é o capítulo de apresentação do modelo. Tá? Então, capítulo 1, 2 e 3 é o primeiro bloco do livro, que é um capítulo instrumental. O capítulo 2, como eu falei, é o modelo em si. O capítulo 3 é uma análise da economia líder dos Estados Unidos, no caso, né? E depois, na segunda parte, que vai do capítulo 4 ao 7, tá? Nós abordamos os continentes, né? Então, primeiro a gente analisa a Ásia, então o processo de rápido crescimento da economia de alguns países da Ásia. Depois, a gente analisa a América Latina, né? A gente faz um comparativo entre períodos de alto crescimento na América Latina com baixo. Então, na América Latina, nós temos uma situação um pouco diferente, oposta da Ásia. Então, os países que mais cresceram na Ásia foram países que cresceram mais nas últimas décadas, e a América Latina cresceu mais durante a Idade Dourada e menos durante o neoliberalismo, e tentar explicar um pouco o porquê disso. Finalizamos com análise da Europa, do leste europeu e da África, né, que a gente está chamando aqui de continente esquecido. E daí a gente conclui o livro. Tá? Então, o livro aborda a maior parte dos países, tá? A gente utilizou uma régua, né? A gente não analisou países muito pequenos em termos populacionais, mas a grande parte dos países nós analisamos. Nós usamos também a Extended Pan World Tables, tá? Que está disponível também, quem quiser os dados, quiser refazer os cálculos, está à disposição depois eu posso mandar também o link, mas tem nos textos para discussão do PPGE da URGS, tem o arquivo da Extended Pan World Tables, e ali é possível achar as produtividades dos países ao longo do tempo da série, né? Então, assim, meu objetivo aqui, agora eu vou passar para o próximo slide, que é o capítulo do Catching Up and Falling Behind, é tentar explorar um pouco essas questões, não só, eu vou dar uma conclusão mais para a América Latina, para esses 4 ou 5 países que eu estou analisando em mais detalhes, mas também extrapolar um pouco para o resto dos demais continentes. Certo, então quais são os... tem uma resenha também. Então, quem quiser uma resenha em português do artigo, e tem resenhas do livro também, feitas por professor Eleutério Prado, o que nos dá muita felicidade ter o Eleutério como leitor. Ele fez uma resenha do nosso artigo e do nosso livro também, que está nesse site, nessa página da Terra é Redonda, que tem bons textos lá de economia heterodoxa. Bom, então vamos iniciar aqui, tá, com algumas variáveis
como forma de nivelamento, para depois nós entrarmos, então, na experiência dos países. Então, nós temos Colômbia, Argentina, Brasil, México e Chile. Tá? E nós vamos verificar essa situação do catching up. Qual é o ponto de partida? Tá? Que as economias em desenvolvimento têm uma taxa de lucro maior que a economia líder. Dada a escassez de capital desses países, eles têm uma produtividade do capital maior do que a americana, só que tem uma produtividade do trabalho menor. Tá? Então, o que acontece é que o catching up vai envolver o aumento da acumulação de capital. Tá? Ou seja, o investimento sobre o estoque de capital do país tem que ser maior que o da economia americana, tem que crescer uma taxa superior para que haja o processo de aproximação. Tá? Então, à medida que o investimento está aumentando a produtividade do trabalho, porém a produtividade do capital vai declinar. Tá? Se nós pegarmos essas variáveis para o Brasil, a gente vai ver que ela é declinante. A produtividade do capital. A produtividade do capital vai declinar até ela alcançar a produtividade americana. Qual é o problema? Quando a produtividade do capital cai, nós temos, em geral, uma queda da taxa de lucro que vai desincentivar o investimento. E isso coloca em risco o processo de catching up. Tá? Então, notem, para nós, os clássicos marxistas, a taxa de lucro é central. Então, isso vai de encontro à teoria keynesiana, em certa medida. Por quê? Porque o keynesianismo tem a questão do multiplicador, tem a questão do acelerador do investimento, tem a questão das expectativas. Na abordagem clássica marxista, que é muito mais de longo prazo, a taxa de lucro é central para explicar o investimento e a acumulação. Então, a taxa de poupança é importante e a taxa de lucro. Tá? Então, se a taxa de lucro cair, o investimento vai patinar, vai ocorrer um desaquecimento do investimento e a economia não vai conseguir mais se aproximar da economia líder. Então, esse é o risco. O que os clássicos marxistas fazem? Eles pegam a taxa de lucro. O que é a taxa de lucro que eles têm aqui? Taxa de lucro, que é o V, né? É o Z, que é a massa de lucros, dividido pelo estoque de capital. Só que nós podemos decompor essa taxa de lucro em dois componentes, um componente distributivo e um componente tecnológico. Qual é o componente distributivo, primeiro, da taxa de lucro? É a relação lucro-produto, ou seja, a massa de lucro dividido pelo PIB, tá? ou chamado profit share, relação lucro-produto. Esse é o componente distributivo. Tem um segundo componente, que é o componente tecnológico, que é a produtividade do capital, ou seja, é o produto dividido pelo capital. Que é justamente aqui, ou X sobre K, produtividade do capital, PIB sobre o estoque de capital fixo. Tá? Na Extended Penrose Tables, nós temos essa série histórica do capital fixo. Tá? Então, qual é o problema todo? É que a distribuição muda pouco, profit share muda pouco ao longo do tempo, e a produtividade do capital tende a oscilar mais, então ela acaba determinando os movimentos da taxa de lucro. Então, na medida que o país inicia o catching up, ele vai ter uma queda da produtividade do capital, e isso pode, não necessariamente que ocorra, mas pode, tem grandes chances que ocorra, que é a taxa de lucro cair e o investimento e a acumulação de capital diminuir. Tá? Então, a gente parte dessas variáveis, então, vou colocar aqui X sobre N é a produtividade de trabalho, PIB sobre o número de trabalhadores, o A aqui é a produtividade do capital, PIB sobre o estoque de capital fixo, o V é a taxa de lucro, massa de lucros dividido pelo capital, e o GKzinho aqui é o investimento, variável fluxo, né, dividido pelo estoque de capital, acumulação de capital. Tá? Que gera a acumulação de capital, perdão. Então, o desenvolvimento desigual é uma característica do capitalismo. Alguns países, poucos países, se aproximam da economia líder, fazem o processo de catching up, e muitos, a maioria, fall behind, ou seja, se afastam da economia líder. Então, a ideia também é explicar um pouco essa dinâmica de acumulação de capital. Então, há questões econômicas, técnicas, e há questões históricas e de política.
Bom, aqui é um modelinho clássico, tá? Então nós temos aqui uma técnica de produção, uma forma de combinar capital e trabalho, e nós temos a distribuição de renda. Tanto a técnica quanto a distribuição de renda afetam a taxa de lucro. Correto? A distribuição de renda afeta o investimento e a poupança. Tá? E a taxa de lucro e o investimento e a poupança afetam a acumulação de capital, nosso GK, que por sua vez afeta o produto e o emprego. Esse produto e emprego indiretamente vai afetar também a distribuição e renda, e a técnica também afeta produto e renda. Então esse é o esqueminha da macro clássica, da tradição clássico marxista. O que é essa taxa de lucro e o investimento afetando e a poupança afetando a acumulação de capital? É o que a gente conhece na literatura de equação de Cambridge. Então, olhem só, nós estamos partindo de um esquema de uma economia fechada e sem governo. Aqui é uma abstração, a gente sabe que na realidade as economias são abertas e tem governo. Então, há essa limitação no modelo. E a acumulação de capital, como eu falei, é uma função da taxa de investimento, esse I aqui, e da taxa de lucro. A condição para o catching up, como eu também já tinha comentado, é que a acumulação de capital no país, aqui é S, é para seguidor, tá? A acumulação de capital no país seguidor tem que ser maior que a do país líder para gerar esse processo de aproximação. Só que, na realidade, como eu comentei com vocês, a economia tem governo, tem a questão do comércio exterior, tem a questão do imperialismo, que hoje em dia está muito mais evidente, né? Talvez mais clara. Tem questões de investimento em empresas públicas também, tem questões institucionais, políticas e história. Tá? Uma das questões, que depois a gente vai ver um pouquinho mais nas conclusões, é que o investimento público, as empresas públicas em especial, elas conseguem, os seus planos de investimento não levam em consideração apenas a taxa de lucro. Então isso dá um relativo, tá? É importante não exagerar nisso, mas um relativo descolamento do investimento público em relação à taxa de lucro, o que pode ser uma estratégia importante no processo de catching up de países em desenvolvimento. Bom, falar um pouquinho do capitalismo nos Estados Unidos, alguns pontos de partida ou pontos de entrada. Cada modelo tem alguns pontos de entrada, pontos de partida que são importantes deixar claro. Então, a gente está partindo de uma escola que dá bastante ênfase em fases de longo prazo, questões institucionais, tecnológicas e de crises estruturais. Então, na verdade, cada modelo, cada fase do capitalismo, como a Idade Dourada, como o próprio neoliberalismo, tem fases de ascensão, declínio e crise. Tá? Em geral, uma crise marca essas transições. O que não é muito diferente, por exemplo, da escola de regulação, né? Macroeconômica lá, francesa. Além disso, estruturas institucionais também são importantes, que definem o papel do mercado. Ideias são importantes, né? A distribuição de renda também é importante. Relações de poder entre classes também são centrais. Conforme essas variáveis se relacionam, isso pode gerar um aumento ou uma redução da taxa de lucro, tá? Com repercussões tanto com relação à poupança, investimento e crescimento econômico. Tá? Então, nós temos um modelo que é mais fechado, que tem algumas variáveis que afetam o crescimento, mas a gente tenta complementar esse modelo com questões históricas, políticas. Por quê? Porque nós sabemos que muitas vezes o processo de catching up não é puramente econômico. Ao que o Wallerstein fala de desenvolvimento convidado, ou crescimento convidado, quando a economia líder convida um país para ingressar no topo. Que é uma questão muito mais política, estratégia de influência da economia líder. Então, as fases do capitalismo, as diferentes fases, a Idade Dourada, onde prevalecia a questão keynesiana, né, do capitalismo regulado, muito mais um keynesiano da síntese neoclássica, um keynesiano ortodoxo, né? Essas fases têm padrões de acumulação e crescimento bastante diferenciados das demais e também questões de taxa de lucro importante. Então, o país pode crescer mais ou menos de acordo com cada fase.
e as relações de poder são centrais. Aqui uma demarcação, tá, para efeito didático, do que é a Idade Dourada, tá, o Golden Age, né, ela vai... Aqui tem às vezes é difícil encaixar, tá, as datas, mas a Idade Dourada, em geral, se concorda que vai da pós-Segunda Guerra até a década de 70, capitalismo regulado, keynesiano ortodoxo, principalmente, né? Por que 73? Porque 73 é o período ali do choque do petróleo, onde emerge estagflação e uma série de críticas à macro keynesiana, principalmente críticas dos monetaristas, com Milton Friedman, que ganham espaço. Então, de 73 a 80 é o período de crise, só que esse foi um período de maior crescimento econômico, tá? Inclusive da América Latina, desses países da América Latina que a gente vai analisar. Tá? Pois o neoliberalismo, também ele inicia no Brasil um pouco mais tarde, mas a gente pontua aqui de 80 a 2007, o capitalismo, a gente está chamando de capitalismo desregulamentado, e a crise do neoliberalismo a gente está referindo principalmente à grande recessão, aquele período de 2006, 2007, né? Que provoca, ele tem como ponto positivo a estabilização de preços, porém não consegue, tem dificuldade para promover o crescimento econômico. Tá? Então, se a gente pegar o Brasil tem uma taxa de investimento bastante baixa ao longo da história, né? Não consegue, principalmente nesse período da história recente, dificilmente se alcança 20% de taxa de investimento no Brasil, o que é bastante problemático se a economia quer crescer. Então, dei algumas perguntas. Qual será a nova estrutura institucional que surgirá após a crise do neoliberalismo? Né? Acredita que o neoliberalismo está em crise, então o Trump tem tomado medidas justamente nesse sentido. Né? Há uma contestação das teorias do livre comércio, ricardiana, uma série de questões tem surgido, e a questão do poder está cada vez mais em pauta. E a liderança ocidental é desafiada. Né? Então, basicamente, o que nós temos é um embate entre Estados Unidos e China, tá? E os Estados Unidos usando a sua força, que não é nenhuma novidade em termos históricos. Né? Nós sabemos que a economia líder, em geral, ela não desiste da sua liderança. Essas trocas de lideranças são marcadas por guerra, como bem documentado pelo Wallerstein e pelo Giovanni Arrighi. E era bastante comum no passado mesmo, daí, né, navios ficarem próximos dos países para forçar a comercialização. O que é inusitado hoje é que se usa força para não transacionar. Na época era para entrar em comércio, inclusive muitas vezes esses governos mais poderosos destruíam plantações de subsistência justamente para fortalecer o comércio, forçar o comércio. Bom, então daí tem a questão se a resolução desses conflitos atuais será pacífica ou com guerra. Isso não se sabe, é uma forte fonte de incerteza. Vamos ter que acompanhar aí nos próximos anos. Então, entrando na América Latina, né, nesse capítulo, que é um capítulo From Hope to Frustration, Falling Behind in Latin America. Então, eu vou mostrar um pouquinho, com base naquelas variáveis que eu mostrei inicialmente, eu vou tentar mostrar alguns gráficos e falar um pouquinho da questão da mudança técnica dos países ao longo da Golden Age, da Idade Dourada e do neoliberalismo, taxa de investimento, taxa de acumulação, taxa de lucro, tá? Sempre com base como ponto de referência à economia americana. Então, vamos pegar um pouquinho, vamos iniciar com a questão da taxa de crescimento média percentual nos países. Então, a gente está vendo aqui em percentual os dados, fonte Extended Payroll Tables. O Chile começa em 51, tá? Por isso que tem o número 1 aqui na tela, né? Mas a gente consegue observar o quê? O período todo, de 50 a 2019, né? Que países que mais cresceram, Brasil, Colômbia e México, no período todo. Mas se nós olharmos por subperíodos, a gente nota uma concentração bastante forte do crescimento no que a gente chama de Idade Dourada. Então, se nós pegarmos, por exemplo, Argentina, 3,1% de crescimento médio. Brasil, 7,4% de 50 a 80. Tirar o caso do Chile, que o Chile é uma exceção aqui.
4,9 na Colômbia, 6,3 no México, nós vemos que o grande crescimento econômico se deu nesse período da chamada Idade Dourada, ou, se vocês quiserem, no modelo de substituição de importações. Tá? Daí tem a questão do tempo na economia também, né, pessoal? Por quê? Porque muitas vezes se alega que uma crítica convencional é que esse período gerou uma superficialidade da artificialidade na indústria, a indústria cresceu com proteção e que depois com a competição ela acabou perdendo espaço. Então essa questão do tempo é difícil de responder. Tem economistas que argumentam ainda que a reforma da Previdência está tendo um impacto agora, né? Então, enfim. Mas o ponto é que neste período do ISI, né, do modelo de substituição de importações, Brasil, México e Argentina e Colômbia cresceram taxas aceleradas. Tá? E no período do neoliberalismo, que vai de 2008 a 2013, depois na crise do neoliberalismo, nós notamos um crescimento menor das economias, exceto Chile e Colômbia. Tá? O Chile tem algumas características bastante específicas. Foi uma economia que embarcou no neoliberalismo antes e já era uma economia primário exportadora, digamos assim. Né? Ela já tinha essa questão do cobre bastante importante. Então, ela tem um comportamento um pouco diferente das economias, bastante, eu diria, da Argentina, Brasil e México, que são esses países que estão mais aproximados em termos de resultados. Se nós olharmos o México, nós temos uma concentração forte na década de 50 e 80 e depois redução de crescimento. Mesma coisa no Brasil, que vai de 7,4 para 2, depois 2,3, e na Argentina também. Certo? Então, isso em termos de crescimento econômico. Então, o catching up, depois nós vamos ver. Se nós olharmos agora em termos de produtividade do trabalho com relação aos Estados Unidos de 50 a 2019. Então, notem que na Argentina, lá em 50 era quase 80% a produtividade argentina em termos da americana, e depois vai caindo até chegar em 40%. No Brasil, nós temos um crescimento de 50 a 80 e depois o declínio. O que nós temos no México? Também algo parecido. Crescimento seguido de queda. No Chile, temos uma relativa estabilidade com períodos de queda e depois crescimento. Então, o neoliberalismo, a forma de integração do Chile no neoliberalismo gerou algumas vantagens. E essas vantagens se refletem nos seus resultados econômicos. Aqui é possível estender, né? Só que aqui o período de tempo é um pouco diferente, vai de 70 a 2019. Tá? Aqui é do livro, tá? Então nós temos a Argentina e outros países, que a gente inclui a Bolívia, a República Dominicana, Honduras, Trinidad e Tobago, Uruguai, Panamá, Nicarágua, México já tinha Peru, Paraguai e El Salvador. Tá? Então, só para ilustrar para vocês, eu não vou entrar no detalhe dos outros países. Bom, quando a gente fala em mudança técnica, então, em macroeconomia lá no mestrado e no doutorado, o que nós temos? Né? No curso de macro, diferentes tipos de mudança técnica. Tem a mudança Harrod Neutral, Solow Neutral, Hicks Neutral e Marx-Viesada. O marxismo, né, a teoria clássica marxista, sustenta que no longo prazo há uma técnica que prevalece, que é a técnica Marx-Viesada. Ou seja, o que acontece na técnica Marx-Viesada? Ocorre que a mudança técnica se dá usando o capital e economizando o trabalho. Qual é a intuição disso? Bom, se o trabalho é escasso e há aumentos salariais, o empresário vai adotar uma técnica que economiza no fator mais caro e usa o fator mais barato. Tá? Então, a técnica Marx-Viesada,
ela inclui um movimento de economizar trabalho e consumir capital. Ou seja, ocorrerá um aumento da produtividade do trabalho na mudança técnica e uma redução da produtividade do capital. E essa redução da produtividade do capital pode, como eu falei, gerar redução da taxa de lucro e do investimento. Então, vamos olhar os países aqui. Coloquei os Estados Unidos aqui, que é a economia líder, né? De 50 a 2019, essa primeira coluna aqui, nós temos o quê? Produtividade do capital, que é GA, tá? Menos 0,20. E GX, que é o crescimento da produtividade do trabalho, positiva. Então, nós temos a mudança técnica Marx-viesada. Para os subperíodos, aqui mais à direita de vocês, né? Nós temos, de novo, Marx-viesada de 50 a 80. 80 a 2019, Marx-viesada. 80 a 2003, neoliberalismo. Aqui nós temos, não dá para dizer que é Hicks neutral, né, mas tanto a produtividade do trabalho, porque Hicks neutral é o mesmo aumento da produtividade do trabalho e do capital, aqui não é igual o aumento, mas teve uma economia de fatores, né? Por quê? Porque tanto a produtividade do capital aumenta, quanto a do trabalho. E depois de 2013 a 2019, volta a Marx-viesado. Para a Argentina, no período todo, também Marx-viesado. Para o Brasil, Marx-viesado, no período todo. Colômbia também Marx-viesado e México Marx-viesado. Exceção, Chile. Então a gente vai ver que em vários momentos o Chile é uma exceção, que ele tem uma mudança técnica com tanto a produtividade do capital quanto do trabalho aumentando. Isso também ocorre em 50 a 80, 80 a 2019, 80 a 2003, e só lá em 2003, 2019, nesse intervalo, é que há a mudança técnica Marx-viesada. Tá? Então, o Chile tem, pela questão do cobre, ele tem essa questão do termos de compra bastante presente. Então, a queda da taxa de lucro do Chile ela é um pouco mais difícil de ocorrer, porque na taxa de lucro se inclui também os termos de compra, ou termos de comércio. Tá? Desculpa, tem um cachorro aqui latindo. Caira! Bom, se nós pegarmos no neoliberalismo, ou de 80 a 2003, né, nós temos aqui, ó, Estados Unidos também poupando insumos. Aqui, Argentina, regresso técnico, ou seja, deslocamento para dentro. Tá? Brasil, Marx-viesado, e de novo Chile com economia de insumos. México, regresso técnico. Tá? Só que o México está numa situação de outro modelo muito mais próximo dos Estados Unidos, e por estar próximo dos Estados Unidos tem o NAFTA, né, e toda uma política de aproximação, tá? Baseada nas maquilas, etc. Deixa eu adiantar aqui. Eu vou pedir um minutinho só, que eu tenho que abrir a porta aqui, tá? E já retorno. Mil desculpas, pessoal. Bom, retomando aqui então. Com relação à taxa de lucro, tá? Se nós olharmos a taxa de lucro para esses 5 países, então nós temos aqui o Chile, Argentina, desculpa, no topo, caindo a taxa de lucro ao longo do tempo, Brasil caindo a taxa de lucro, Chile sustentando, tá? Então notem o caso particular da economia chilena. Então há termos de compra favoráveis, né? Isso facilita bastante a economia do Chile, ingressa no neoliberalismo em uma fase mais cedo, né? E também o Chile tem características
que convergem para a nova divisão do trabalho internacional. Enquanto os países que mais avançaram no modelo de substituição de importações, os maiores países, Argentina, Brasil e México, que adotaram um modelo voltado para dentro, têm mais dificuldade para fazer essa transição. Por que a Colômbia aqui tem uma situação de aumento aqui de 2000 a 2010, principalmente pela questão da influência americana, tá? E por conseguir atrair investimentos internacionais, principalmente em recursos naturais. Tá? Aqui eu tenho a lista de países. Então, aqui, de novo, tenho em mente que aqui começa na década de 70, que está lá no livro, né? Aqui Argentina, Brasil, e aqui não recordo, mas nós temos aqui os movimentos das taxas de lucro, está lá no livro, depois vocês podem olhar no detalhe. E aqui é um ponto interessante, tá? Que nós temos a diferença da acumulação dos países com relação à economia americana. Então, olhem só, a Argentina, positiva até 80, uma diferença positiva na acumulação, e depois, de 80, oscila entre períodos negativos e positivos, com maior instabilidade aqui. Tá? De 50 a 80, em nenhum momento se passa para a parte negativa do gráfico. O Brasil, até 85, aqui mais ou menos, 83, era positivo. Depois, também começa a entrar numa zona muito baixa e entrando aqui também nos negativos. Olha o Chile. Tirando a crise, o Chile aumenta os episódios na área positiva. Colômbia oscila bastante e o México colapsa aqui a diferença. A partir de 85, 86, notem uma redução bastante acentuada. Então, o que explica essa redução de acumulação? Né? A questão da taxa de lucro é um fator importante e a mudança técnica sendo adotada e a própria fase do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma resposta das elites no sentido de aumentar a taxa de lucro. Tá? Isso na esquerda tem toda uma discussão se existe o neoliberalismo ou não, tem diversas medidas da lucratividade para isso. Tá? Formas de medir o estoque de capital, preço histórico, ou preços correntes, ou preços constantes, tem toda uma discussão sobre isso. Porém, se nós analisarmos a preços constantes, a gente nota que a taxa de lucro aumenta a partir de 80, há uma reversão dessa tendência de queda devido a movimentos da parcela lucro-produto. Então, há toda uma política do consenso de Washington, para que políticas pró-mercados para aumentar a relação lucro-produto. E aumentando a relação lucro-produto, consegue, se a produtividade de capital for estável, aumentar a taxa de lucro. Aqui o mesmo gráfico para várias economias da América Latina. E daí nós chegamos em algumas conclusões, né? Então, vamos a elas. Então, de 70 a 90 aqui, principalmente, né? A crise do desenvolvimentismo. Então, nós temos diferentes fases, né? Na Idade Dourada combina o que a gente chama de desenvolvimentismo e modelo de substituição de importações na América Latina. Tá? Então, ela é marcada por uma crise na década de 80. Há uma queda nas taxas de lucro e de investimento após os anos 70, que leva a uma redução da acumulação e do crescimento econômico, por sua vez, correto? Uma crise da dívida externa bastante forte, que impactou não só a América Latina, mas a França, algumas partes da Europa também, na década de 80, e as políticas neoliberais. Então, em geral, a crise era acompanhada por um pacote, não muito diferente do que acontece hoje, e há uma série de conditional lendings, né? Ou seja, empréstimos condicionais, em que, para conseguir os recursos, é necessário fazer reformas numa determinada direção, na maior parte das vezes, direções pró-mercado.
Essas políticas levaram à financiarização e desindustrialização das economias, então as economias que mais avançaram, que tinham um mercado doméstico maior, como Argentina, México e Brasil, foram as que mais se desindustrializaram. Mas há um contraponto que ocorre durante o que a gente chama de Pink Tide, ou Maré Rosa, nos anos 2000, em que alguns governos de esquerda assumiram países-chave. Então, nesse período, foi possível crescer a taxas não compatíveis com a Idade Dourada, mas com taxas maiores. Tá? Por que isso, na nossa visão, né, na minha, do Adalmir, do Alessandro, o que condicionou isso? Para nós, esse crescimento é condicionado por uma situação externa, ou seja, o crescimento da China, a demanda da China por commodities, então gerou uma situação em que ocorreu aumento dos preços, dos termos de comércio, e aumento de demanda pelos produtos exportados pelo Brasil. Então, isso faz com que a taxa de lucro não caia tão fácil. Então, os termos de compra têm que ser incorporados na função da taxa de lucro. Então, uma coisa que nós fazemos no artigo da PSL, que o Hugo comentou, é justamente trazer os termos de compra na medição da taxa de lucro. Tá? Aqui tem uma série de conexões, por exemplo, com o neodesenvolvimentismo, né, da questão dos termos de compra, da taxa de câmbio, né, tem uma série de relações aí interessantes que dá para a gente trabalhar nisso. Então, graças a essa situação externa favorável, se abre espaço para políticas mais progressistas, e foi isso que o Brasil fez, e outros governos da região, mas a esquerda da região fizeram, utilizar políticas contracíclicas keynesianas para estimular a economia. Tá? Porém, o modelo da Pink Tide combina elementos do neoliberalismo com elementos desenvolvimentistas. E na medida que o ciclo de bonança se vai, ou seja, a partir de 2010, que é o pico ali da atividade econômica no Brasil, nós temos o quê? A partir de 2010, nós temos a reversão da tendência do ciclo das commodities, e daí o país fica com problemas, porque o salário não pode mais crescer acima da produtividade, e o governo de esquerda tem mais dificuldade de resistir a pressões dos trabalhadores, porque é um público, digamos assim, de base, né? 2007, 2008, nós temos a crise do neoliberalismo. Então, governos da Maré Rosa foram politicamente derrotados devido à estagnação econômica. E algo que a gente chama de neoliberalismo tardio, a partir da década de 2010, com o retorno das políticas neoliberais no continente, né? Mais desigualdade, uma tentativa de restabelecer a lucratividade, a taxa de lucro, via reformas para aumentar a relação lucro-produto. Tá? Só que o crescimento econômico no período patinou, ele não acompanhou, foi bastante baixo, a taxa de investimento foi baixa e a desigualdade se agravou. Então tem alguns caminhos a seguir, né, como sugestões. Como sugestão, nós temos a questão da abordagem coordenada pelo Estado para estimular a acumulação de capital e enfrentar os estrangulamentos nos lucros. A ideia qual é? É que a gente pode falar em armadilha de renda média, que é algo bastante difundido na literatura, mas também é possível falar, na perspectiva clássico-marxista, de uma armadilha da taxa de lucro, armadilha da taxa de lucro baixa. Então, há necessidade de novas instituições sociais e políticas para promover o crescimento inclusivo e sustentável. ênfase nas empresas públicas para alcançar o controle social do investimento. Tá? Então, empresas públicas têm essa capacidade, como eu comentei anteriormente, de certa forma, de se descolar da lucratividade. Não totalmente, no longuíssimo prazo, mas por certos períodos isso é possível ser feito. Então, como conclusão, catching up e
há muitas contradições no neoliberalismo, e essas contradições colocaram em xeque a liderança americana. Então, ela é uma crise do neoliberalismo, mas também uma crise de hegemonia americana e do Ocidente. Tá? Então, a Ásia ganha espaço nesse sentido, e a América Latina e outras regiões, como a África, ficam para trás. A África já estava para trás, deteriora ainda mais a sua situação. Reindustrialização é algo bastante importante para o catching up. Plano de desenvolvimento. Nós temos que ter um plano de desenvolvimento factível, né, e que haja consenso, seja factível, que o governo tenha instrumentos para viabilizá-lo. Né? É importante que exista uma classe empresarial inovadora, né? Senão a política industrial não faz sentido, não tem um impacto, tem que ter uma resposta da oferta, é isso que eu quero te dizer. E há fatores internos e externos com relação ao catching up dos países. Tá? Então, tem que ter um Estado Nacional organizado, como eu falei, um plano, esse plano tem que ter um consenso no país, tem que ter uma capacidade do Estado implementar esse plano. E a reindustrialização, no caso, não pode gerar uma queda muito acentuada da taxa de lucro, senão o processo de catching up entra em risco. Alguns mecanismos também de contratendência à taxa de lucro, tá? Bem na visão marxista, né? Investimento público em infraestrutura, e o salário médio não pode aumentar mais do que a produtividade do trabalho. Instituições, mudança institucional, não no sentido em geral colocado, mas no sentido mais progressista, são necessárias. Se fala muito em abordagem de missões. Eu não sou muito fã dessa linguagem, porque eu acho que essa questão da recicla a coisa dos estruturalistas, né? Então, muito mais... para mim, faz muito mais sentido falar em política industrial e planejamento econômico do que propriamente missões, mas é um termo que tem sido bastante difundido e explorado na literatura. Fatores externos. Herança deixada pela colonização, em termos econômicos, sociais, políticos, militares, e mais forma de pensar. Então, nós todos vivemos num país que foi colonizado e a gente sofre influência dessa colonização. Tem a questão da transferência de renda para o exterior, também tem que ser controlada. Questões de agressão externa também são importantes. E tem fatores que tangenciam tanto aspectos internos quanto externos, que é a maneira como o país se insere no capitalismo internacional. Então, quando a gente olha os países asiáticos, os que mais cresceram, são países que souberam usar o modelo neoliberal, souberam se inserir na economia mundial. O próprio Chile soube se inserir de uma forma melhor do que as economias do Brasil, Argentina e México. Então, o processo de catching up é multifacetado, é complexo. Ele envolve não só questões econômicas, mas questões políticas, sociais, militares. Ele é de difícil abordagem. Tá? O que a gente tentou fazer é, a partir de um modelo econômico, seguindo a ótica, a visão de mundo clássico marxista, tentar explorar quais são os condicionantes do sucesso dessas economias que conseguiram o processo de aproximação, e também tentar explicar um pouquinho o porquê das economias, na maior parte das vezes, falham nesse processo de catching up. Muito obrigado, pessoal. Encerro. E estou aberto a questões. Obrigado, Henrique, pela sua apresentação. Esse livro que vocês escreveram é um livro belíssimo. Já tive contato a ele, o professor Adalmir me enviou ele para o WhatsApp. É um livro belíssimo. Parabéns para vocês. Muito obrigado. Eu abro a palavra para os nossos estudantes, para a nossa audiência no geral. Tá? Esse é aquele momento de apreensão, né, professor Henrique? Sim, Convido claro. o professor para vir dar uma palestra.
ninguém faz pergunta. Ah, isso acontece, isso acontece. É, Eu fui é. coordenador, eu sei bem, coordenador sofre, né? Mas assim, ao mesmo tempo eu já fui aluno também, eu sei que esse processo das perguntas não é trivial, né? Às vezes a gente fica É. tímido ou não tem muita segurança, mas fiquem à vontade, pessoal, podem perguntar. Pessoal, passo a palavra para vocês. Professor Henrique é pessoa simples, super acessível. Fiquem à vontade, pessoal. Bom, enquanto o pessoal perde a timidez, Henrique, eu vou fazer uma pergunta para você e um comentário. Claro. Eu trabalho muito com essa temática da taxa de câmbio, né? Uma perspectiva Sim, sim. novo, desenvolvimentista. E o principal argumento é de que quando você desvaloriza a taxa de câmbio, bom, e o novo, primeiro, assim, antes de tudo, é interessante porque eu dei um modelo clássico na disciplina de Macro 3 semana passada, vou terminar amanhã e depois a gente começa o neomarxista. Então, o pessoal, espero que esteja aí super alinhado com essa abordagem, né? Hum. Mas a tradição no desenvolvimentista ela é desenvolvida na abordagem clássica, né? Onde a taxa de lucro é o motor do desenvolvimento do capitalismo, da acumulação de Uhum. capital e tudo mais. E o argumento lá do pessoal é quando você desvaloriza a taxa de câmbio, se reduz o salário real no curto prazo, você aumenta a taxa de lucro, aumentando a taxa de lucro aumenta o investimento, e aí como a gente está tratando de economias subdesenvolvidas, economias atuais, à medida que você vai incorporando os trabalhadores no processo produtivo, esses trabalhadores eles vão tendo poder para barganhar o ganho de produtividade do trabalho. Então chega um momento que aí sim você vai, depois que a produtividade do trabalho aumentou, você distribui a renda, né? E a gente vê que em algumas zonas industriais da China isso está acontecendo, né? É um processo muito longo, não é fácil, trivial fazer isso, né? Mas a gente fez de 30 a 80 e os chineses estão fazendo agora. Então, meu primeiro ponto é qual o papel da taxa de câmbio real, na sua visão, na sua perspectiva, nesse arcabouço que vocês desenvolveram muito bem. E o segundo ponto é uma pergunta institucional, né? Porque Mark Satterfield ele tem um argumento muito bom de que a gente está vivendo agora uma fase do neoliberalismo em que a gente não controla mais a classe trabalhadora, usando os termos lá do Calec 54, através apenas do desemprego, mas sim através de mudanças institucionais, de se criar medo na classe trabalhadora, de controlar a classe trabalhadora através de instituições trabalhistas neoliberais. Então, eu queria saber a sua opinião, assim, porque desse ponto de vista, né, se você tem reformas pró-capital, nesse modelo clássico, você tem reformas se aumentar a taxa de lucro. Então, chega um momento que você aumenta a taxa de lucro, você aumenta a acumulação de capital, aumenta a demanda por trabalhadores e por aí gera esse crescimento econômico. Qual a sua visão? Porque você falou várias vezes de instituições, né? Aí eu fiquei pensando, pô, mas como que a gente tem instituições mais inclusivas, né? No sentido mais kalekiano, de um salário real ser o motor da demanda agregada do crescimento, num esquema clássico marxista, entende? São essas as minhas perguntas, né? Falei bastante, mas são as minhas perguntas. Certo, obrigado, Hugo. Sim, a taxa de câmbio real tem papel, né? Claro, nesse modelo a gente não inclui a taxa. Na verdade, sim, né? Na verdade, a taxa de câmbio real é bastante importante em afetar a taxa de lucro, né? Então, eu não sei se exatamente ocorre na mesma magnitude ou no mesmo tempo da escola neodesenvolvimentista, mas tem um efeito câmbio-lucro, câmbio-taxa de lucro bastante importante. Tá? Com relação às mudanças institucionais, são mudanças institucionais que destravem o investimento, né? Que aumentem a taxa de investimento nacional. Né? Então, investimento público e
E daí, no ponto de vista mais de gerenciamento, mais prático, que é onde os economistas não têm muito o que falar, talvez uma das coisas mais seja a mobilidade de trabalho dentro do serviço público, né? Uma coisa que a italiana lá, como é o nome dela, que fala de missões, esqueci o nome, Mazzucato, né? Mazzucato. Fala isso, né? A mobilidade de trabalho, né? Então, a gente não tem no serviço, muito, muito complicado a mobilidade, flexibilidade da mão de obra dentro do serviço público. Então, são iniciativas para destravar o investimento público, né? Essas mudanças institucionais, que seriam, claro que é muito amplo, né? Muito vago, né? Mas seria algo nessa linha. Obrigado. Pessoal, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Comentários, perguntas? Eu tenho mais uma curiosidade. Tudo bem, Henrique? Boa tarde. Tudo bom. Parabéns pelo trabalho, pelo livro também, tá? Achei bem legal o livro de vocês. Acompanho bastante o trabalho sempre de vocês. O Henrique, eu fiquei assim, querendo saber um pouco mais de você e já aproveitando, né, explorando um pouco já do livro de vocês, tudo. Você apresentou a ideia agora mais de América Latina e parece ter um padrão bem diferente, né, levando em conta esses períodos, né, o período de auge, o período do neoliberalismo, a partir dos anos 80 e depois após os anos 2000, né, Pink Tide, você vai falar que tem muita relação com o crescimento chinês e por isso teve um padrão um pouco diferente. E no livro vocês dedicaram para a Ásia também, né? E o que vocês conseguiram observar assim, de diferença, Henrique? Porque parece ter um padrão bem diferente. Hoje a gente teria uma China, por exemplo, com a produtividade do capital muito baixa, a produtividade do trabalho alta, né? Como padrão Estados Unidos. Isso está acontecendo agora ou realmente como é que fica essa relação? Eu penso daqui mais para frente, olhando nesse cenário mais multipolar, Estados Unidos e China. Porque a América Latina parece ter um padrão bem diferente quando você comparou ali com os Estados Unidos, né? Mas olhando aí China, comparar China e Estados Unidos, ou possível futuro Índia e Estados Unidos, acho que esse padrão talvez mude bastante, olhando mais para o leste asiático, né? Então, isso ficou minha curiosidade, assim, porque eu não consegui ler o livro inteiro ainda, então eu ainda vou chegar na parte da Ásia. E outro ponto, Rony, é com a taxa de lucro que vocês utilizaram ali. Tem alguma parte ali que leva em conta a utilização da capacidade? Eu não sei se eu entendi muito bem, porque o próprio Adalmir mesmo, ele utiliza aquele padrão que acho que é a taxa de lucro, é o profit share, a produtividade do capital, e mais um que é a utilização da capacidade, né? Eu fiquei pensando no que tange essa utilização da capacidade, aí puxando mais para o pós-keynesiano, né? Isso nos dados de vocês ou não? Não, no artigo da PSL, que o Hugo comentou, a gente trabalha com a decomposição da taxa de lucro esqueci o nome do autor, mas que tem a capacidade instalada, tá? Tem a questão da capacidade ociosa, tá? No livro, não. No livro é a decomposição da taxa de lucro no formato marxista clássico, que é só uma função de distribuição, profit share, e a produtividade do capital. Tá claro que os Kalekianos vão usar a produtividade do capital como um indicador da capacidade instalada, né? Mas para nós, para os marxistas, ela é simplesmente a produtividade de capital, ela não representa a capacidade instalada. Então, obrigado. De nada. E com relação à Ásia, né? Bom, tem um modelo asiático se insere na divisão do trabalho e aproveita o neoliberalismo com altas taxas de investimento e de acumulação de capital. Tem outro tipo de estratégia, né? Tem um pouco isso também quando a gente analisa Japão e Estados Unidos, né? Quando o Japão está indo bem, os Estados Unidos está indo mal e vice-versa. Tem um pouco isso na Ásia, no leste asiático, na América Latina, né? Quando a América Latina está indo mal, a Ásia está indo bem e vice-versa.
de certa forma, tem uma questão política de mudança da base produtiva para a Ásia, né? De exploração do capital, exploração da mão de obra. Né? A mão de obra excedente asiática era uma mão de obra muito mais barata que na América Latina. Então, o capital se espalha, né? O investimento vai para essa região. Legal, obrigado, Henrique. De nada. Pessoal, mais algum questionamento, dúvidas? Henrique, enquanto o pessoal não decepciona, né? Não faz pergunta mesmo. Bom, eu vou aproveitar, né? Não é todo dia que a gente tem um economista desse aqui para conversar, para debater. Henrique, a estratégia do atual governo é uma estratégia calcada no mercado interno, né? De elevação do salário mínimo real, via política exógena, via mercado de trabalho, imaginamente, né? Como você vê essa política calcada na elevação do salário real? E, bom, aí já é palpite meu, né? Acima da produtividade do trabalho. Assim, assumo que a produtividade do trabalho cresça próximo de zero no Brasil. Eu vi os dados ultimamente, para o último ano, eles não me deixam mentir, até onde eu sei. Como você vê essa elevação do salário mínimo real, essa estratégia do atual governo de puxar a demanda agregada através do consumo, através da distribuição de renda, enfim, estratégia way de longe, né? Sim, tem essa que é a visão antagônica ao neodesenvolvimentismo, né, que é, de certa forma, a escola da Unicamp prega aí social desenvolvimentismo, né, que é a estimulação da demanda agregada via aumento salarial, né, e numa economia que tem capacidade ociosa, bem keynesiano, assim, né, isso gera expansão, né. Agora, tudo vai depender da taxa de lucro. Se tu tem um salário que cresce acima da produtividade, tu vai ter pressão de queda de lucro. E daí a política keynesiana de estímulo da demanda agregada não vai funcionar. Ou pelo menos ela tem chance para não funcionar. É difícil dizer que não vai. Depois a gente quebra a cara, né? Mas qual é a questão, tá? E isso eu trabalhei bastante com economia keynesiana, né? E eu fui convencido, né, pelo Adalmir nesse sentido, de que quando a taxa de lucro está em queda, a possibilidade de uma expansão de demanda agregada não se refletir em aumento de oferta é grande. Por quê? Porque o empresário pode simplesmente optar por não produzir mais e por aumentar os preços para recompor a margem de lucro. Essa é uma possibilidade. Tá? Então, os estruturalistas falavam bastante numa questão também de política de gerenciamento de demanda, que era com relação à crise de balanço de pagamentos, né? Então, antes de chegar no pleno emprego, estourava uma crise de balanço de pagamentos nos países da América Latina. O que eu acho é isso, né? Se o salário crescer acima da produtividade, se eu colocar uma pressão negativa na lucratividade das empresas, e elas podem responder não aumentando a produção e aumentando preços. É uma possibilidade. Se vai ocorrer ou não, não sei, mas eu não apostaria por aí. Tem a questão dos juros também do Brasil, que é absurda, né? E daí eu entendo que o governo também tente, no lado fiscal, contrapor a política monetária muito restritiva. Tem questões de escolha do governo, né? Na questão do Banco Central, que eu acho que, enfim, tenho as minhas ideias também. Mas eu acho que nesse nível, nesse patamar de taxa de juros, fica difícil a economia crescer também, né? Sem dúvida, né? E vale aquela coisa, né? A gente está falando de um governo politicamente muito frágil, acabou de sair aí da queda de um governo de extrema direita, e um governo frágil ele tem que dar resultado de curto prazo, né? Eu vejo muito um governo muito acuado, fazendo utilizando um termo bem Bresser Pereira, né? Fazendo política populista, né? De elevação do salário mínimo real. Populismo é isso,
forçar o sistema acima das suas possibilidades concretas, né? Então, assim, o governo tem que fazer uma elevação do salário mínimo real para ter algum voo de galinha, né? Um crescimento muito pequeno por um tempo. E crescimento baseado em consumo não gera ciclo de longo prazo. As famílias se endividam, ninguém compra 2, 3 geladeiras, carro todo ano. Então, eu acho que é muito datado para acabar esse ciclo de baixo crescimento, mas tem alguma coisa, né? Não é isso, só um comentário. Exato. Eu acho assim, né, que o presidente é super hábil, né? Eu admiro bastante o presidente nessa questão de saber ler e saber ler as oportunidades e agir com os espaços que existem, né? Então, no passado, a gente conseguiu crescer com esse espaço dado pela situação externa, que era favorável. Certamente, se a gente tiver outro espaço, o governo vai agir, né? Da forma pró-crescimento, quero dizer. O que eu vejo, talvez o ponto de crítica ao governo assim, tentar reeditar coisas do passado num ambiente um pouco diferente, bastante diferente, tá? Então, reeditar políticas de incentivo, nessa visão, como tu bem comentou, de estímulo de consumo, que em outros períodos funcionou, né? Sei lá, na grande recessão, teve políticas de redução de impostos, de incentivo, né? E a economia se recuperou de forma rápida. Nós estamos hoje num outro cenário, né? Então, nesse quesito, eu acho que falta um pouco de originalidade, talvez criatividade, por parte dos assessores, né? Aí eu estou criticando os economistas muito mais do que o governo em si. Os poucos economistas da Fazenda, né? A maioria é advogado, tem 3, 4 Sim, economistas. O sim, Haddad só sim. botou advogado lá, pô. Ah, não Mas sabia. tem 3, 4 economistas na equipe dele, o resto é advogado. E o Ministério do Alckmin, quem montou foi o Pécio Arida. Então, assim, Uhum. tem desenvolvimentista no Ministério da Indústria, mas tudo bem. Sim, sim, sim. Então, Daí são as questões da escolha do governo, né? Que é, muitas vezes acho que o governo acaba errando nisso, né? Mas enfim. O Henrique, mas tá me ouvindo? Só mais um ponto aqui. Tô te ouvindo. Na opinião de vocês, que trabalham bastante aí você, Alessandra, Adalmir, tá? Bastante questão de taxa de lucro. Você acha que deveria ser dado mais atenção no Brasil para essa questão da lucratividade, principalmente o impacto disso nos conflitos políticos? Tipo, de uma quebra na Sim, coalizão política sim, ser causada por um problema distributivo relacionado à queda tendencial da taxa de lucro. Tipo, a sim. crise de 2015-16. Você acha que teria essa... Sim, o trabalho do Adalmir e o nosso, o Adalmir é o nosso líder, né, o mestre, é justamente nessa linha, né, enfatizar o conflito distributivo, explicar a crise de 2015 como uma crise de lucratividade e também de questão política, né, de conflito de classe. Isso para o marxismo é central, né? A gente sabe que dentro de outras correntes não é tão presente, né? Então, pós-keynesianismo, os kalekianos têm um pouco disso, né? Mas os pós-keynesianos raiz, digamos assim, eles Eu não vejo muito tratam pouco isso muito na a questão literatura da... pós-keynesiana. Uhum. Tem um pouco, né? Alguns economistas tratam um pouco mais que outros, mas em geral não está tão presente. Claro que tem exceções, né? Mas não está tão presente isso. Sim, para nós a questão conflito é bastante importante. Henrique, eu tenho uma pergunta aqui do William Salles de Mello. Primeiramente, parabéns. Está no chat, vou ler, tá? Primeiramente, parabéns pela apresentação. Diante da exposição do professor, fica nítido que existem componentes geopolíticos fortes na análise. Diante disso, como o senhor enxerga o papel da América Latina nessa nova configuração da geopolítica global que vem se desenhando? Isso porque os cenários apontam o Oriente, principalmente China e Índia, como uma região com maior evidência, o que teoricamente, entre aspas, aspas dele, ofuscaria outros países, inclusive a América Latina. Também entra nessa discussão possíveis divergências entre os próprios membros do BRIC, etc. É uma pergunta Uhum. seguida de um comentário. Certo.
eu diria o seguinte, né? Existe com essa mudança, né? Esse conflito internacional, oportunidades, né? Então o Brasil teria que buscar aliados, né? E acordos para tentar conter a patrola, né, que é o Trump e os Estados Unidos, né, no sentido de tentar explorar, fazer novas alianças e tentar abrir outros mercados, né, porque a pressão está bastante forte, né. Então eu acho que essa conciliação com os BRICS e esses países se aliarem seria super indicado aí para sobreviver a essa tormenta, né? Talvez a solução esteja no sul global, né? Considerando a China aí como grande membro do sul global hoje, o Brasil já. A gente tem que ver como vai se desdobrar essa questão do conflito Estados Unidos-China, né? Tem essa questão das terras raras. Agora, acho que foi ontem que o Trump ameaçou impor uma tarifa de 200% se a China não exportar esses componentes das terras raras para os Estados Unidos. Então tem toda essa situação, né? Pessoal, alguém tem mais algum comentário, pergunta? Bom, se o pessoal não tem mais pergunta, Henrique, eu agradeço muito você ter vindo aqui, dado essa baita aula que você deu. Muito obrigado. Antes, pessoal, não saia antes, eu tenho que dar um recadinho final sobre semana que vem, tá? Deixa a professora Kelly encerrar a gravação. Fiquem na sala que eu tenho um recado para dar para vocês, tá bom? Muito obrigado, Hugo, Kênia. Satisfação. A gente que agradece, Henrique, pela ótima palestra de hoje, e também o Hugo por ter te chamado. Pessoal, então eu vou encerrar aqui a gravação, e daí, como o Hugo falou, semana que vem ele tem um recado que provavelmente é sobre a AKB, e semana que vem nós não temos os seminários, então exatamente por conta do congresso. A gente retoma os seminários na semana seguinte. Pessoal, então o que acontece? Semana que vem a gente vai ter o evento da AKB aqui.